Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio e hoje estaremos trabalhando no conteúdo de arte. Nós estaremos trabalhando as danças folclóricas. Mas, professor, o que é dança folclórica? Vamos lembrar lá atrás, folclore é tudo aquilo que faz parte da cultura do nosso povo. Então, nós podemos classificar a dança folclórica como uma dança cultural, tá certo? Então, nós vamos aprender aqui um pouco sobre as danças folclóricas espalhadas por todo o Brasil, de norte a sul. E sempre lembrando, o nosso país ele é uma mistura. A nossa cultura ela é diversa e diversificada de várias formas. Ela é uma mistura da cultura do homem negro, branco, europeu e também do indígena que aqui já habitava nossas terras. Então, quando a gente falar de danças folclóricas, nós vamos nos remeter a tudo isso. A cultura do europeu, a cultura do africano e a cultura indígena, que formam juntos também a dança folclórica do nosso país. Danças folclóricas brasileiras. As danças folclóricas são formas tradicionais de danças de um determinado povo ou comunidade. Então vamos lembrar que o nosso país, que o Brasil, ele é um país continental. Ele é um país enorme. Então nossas diferenças vêm no sotaque, na forma de vestir, algumas coisas, algumas palavras que só fazem sentido em um lugar, como por exemplo o nosso mineirês, que algumas palavras só fazem sentido para nós, se a gente sai de algum estado vai falar a mesma coisa para um outro brasileiro de um outro estado, a palavra vai soar com um sentido diferente. Então o nosso país é muito grande. Então, nós temos várias culturas que formam a cultura brasileira. Nós temos vários folclores, podemos dizer assim, que juntos formam um folclore brasileiro. Então, dessas danças, nós vamos ver danças de norte a sul do país, que é riquíssimo dentro da nossa cultura. As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade, e têm origens e finalidades diferentes, passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. Se você lembrar da nossa aula, das aulas anteriores, onde nós tivemos a participação dos professores de música, nós fizemos as cantigas de roda, que também são cantigas folclóricas. Quando você canta, plantei um pezinho de alface, a chuva veio e quebrou o galho. Eu estou contando uma história. Estou cantando uma história. Uma história que acontece onde? Geralmente em qualquer canto do Brasil. Onde você tem. Geralmente essas histórias vêm do homem do campo e vai passando de geração em geração. Quem começou a cantar plantei um pezinho de alface? Mas ela é popular no Brasil. Ela foi sendo transmitida através de geração a geração. As pessoas foram passando umas para as outras. E até hoje nós cantamos Atirei o pau no gato, nós cantamos O cravo brigou com a rosa. E assim é a nossa cultura. E assim também vem as danças folclóricas. Que vem de origem, como eu falei no início, estava falando, e sempre é importante a gente frisar, que o nosso Brasil, a nossa cultura, ela não é de um lugar só. Ela é diversa, ela vem de vários lugares. Como eu falei, a nossa linguagem, no nosso mineirês, o trem serve para tudo. Trem que apita, trem que pula, trem que vai para um lado, trem que vai para o outro. O trem serve para várias coisas. Em um outro estado do Brasil, esse trem para eles não faz sentido nenhum. O que é trem? E para nós, tudo é trem. Então a nossa cultura ela é diversa e faz sentido em vários lugares por se tratar da cultura brasileira. E o nosso folclore ele é assim. E as danças, principalmente, elas são assim. Das danças folclóricas brasileiras, elas estão ligadas a certos aspectos que são bem interessantes. Por exemplo, elas são ligadas às festas de baile e lendas, são também ligadas a festas religiosas, a lendas, a fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras também. Ela também é ligada a fatos históricos e acontecimentos cotidianos com os artistas da música popular brasileira. E também lendas, fatos históricos, mídias como a internet
e outras brincadeiras. Então, as nossas danças folclóricas, elas não têm uma origem só. Ela não vem de como podemos dizer, ela não vem de um berço só, de um local só. Ela vem de várias, como assim é a nossa cultura. Observem bem essas imagens. Essas são de duas danças folclóricas que nós vamos ver logo agora à frente. Tá certo? Mas é importante a gente lembrar. Olhe, mesmo na diferença, são de dois locais diferentes do país, né, com duas culturas diferentes, vindo de povos diferentes, mas que forma a cultura brasileira, a dança brasileira, o folclore brasileiro. As principais danças folclóricas. No Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinada região. No país, as danças folclóricas surgiram da fusão das culturas europeias, indígenas e africanas, como eu venho sempre batendo na tecla. Elas são celebradas em festas populares caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos. Como eu disse, também não é só a dança, vem a música, os instrumentos, os paramentos, a roupa, a vestimenta, o local onde é feita, né? Onde acontece essa dança, onde se reúnem para dançar. Tem algumas danças que você dança, ninguém sai andando na rua dançando. Apesar que nós temos uma figura muito folclórica que fica no centro de Governador Valadares e dança muito bem, por sinal. Mas nós temos, né, os locais próprios para a dança, né? E as danças folclóricas, muito mais, onde existe todo um paramento, toda uma preparação. E agora nós vamos ver algumas danças, algumas dessas danças. Vamos começar por uma que é famosa, acredito não é da nossa região, mas acredito que muitos de vocês conhecem, que é a Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma das manifestações folclóricas brasileiras mais conhecidas e populares. Trata-se de uma espécie de apresentação que mistura teatro, dança, música e circo. A encenação costuma ser feita nos meses de junho e julho, durante as festas juninas, mas também pode acontecer em outras épocas do ano. Suas músicas contam a história da lenda de Catirina e de Francisco e reúnem vários estilos brasileiros, os aboios, as toadas, o repente, canções pastoris e cantigas. São utilizados instrumentos de percussão e de corda. No norte do país, mais exatamente no Amazonas, como nós temos no Rio de Janeiro o carnaval na avenida, no Amazonas eles têm a disputa dos bois, que é o boi garantido e o boi caprichoso, que faz parte da cultura do norte do país, onde retrata a história do boi. Como eu disse, quando mistura a nossa cultura, aí vem essa história do homem do campo, contando a história desse boi, da sua morte e da sua ressurreição, que é uma história que é uma lenda, que aí nasce essa dança, que tem uma mistura de dança, de música, de teatro e de circo. Então, o Bumba Meu Boi, ela é uma representação das representações mais puras das danças folclóricas brasileiras. A provável origem do Bumba Meu Boi é o Nordeste. Nos diferentes estados onde ocorre, recebe diversos nomes, como o boi-bumbá, o boi de Parintins, no Amazonas, o Bumba Meu Boi no Nordeste, o boi de mamão em Santa Catarina, no sul do país, boizinho no Rio Grande do Sul e outros, ou seja, de norte a sul se dança a dança do boi-bumbá. Os personagens também variam por regiões, como o Pai Mateus, Cavalo Marinho, o Caipora e Maricotas de Corocó, são alguns deles. Dançando e cantando, conta-se a história da morte e da ressurreição de um boi, uma história de certa forma metaforizada, que faz metáfora do ciclo agrário. Nas fazendas, as tradições africanas teriam se misturado às europeias, como as touradas, por exemplo,
incorporando ainda em certas regiões elementos indígenas. Essa mistura do povo brasileiro sempre vem somando em grandes expressões artísticas e culturais. Né? Lembra-se que não é uma cultura só, são várias culturas formando a cultura brasileira. E nós temos também o maracatu. Né? O termo maracatu, vem do povo africano, que significa dança ou batuque, que é uma dança típica da região Nordeste, com grande destaque para a região de Pernambuco. Esse ritmo e dança apresentam fortes características religiosas, composto por uma mistura de elementos indígenas, europeus e afro-brasileiros. Aí nós vemos as fotografias, as imagens do maracatu, que se mistura muito com o congado que vem da África, juntamente com a folia de reis que vem da Europa, né, que dentro dessas misturas europeias, africanas e indígenas, também se formaram o maracatu, que é uma dança também reconhecida como uma dança folclórica genuinamente brasileira. Aí nós temos o carimbó, que também é uma dança folclórica muito forte no norte do país, mais exatamente em Belém do Pará. O carimbó tem suas raízes e ritmos africanos, que foram ganhando elementos europeus e influências indígenas. Assim como as outras danças brasileiras, é conhecida por outros nomes, como o baião típico do Marajó, samba de roda do Marajó. A dança acontece em dupla. A mulher faz belos movimentos favorecidos pelas volumosas saias coloridas, enquanto o homem bate palmas ao seu redor e dança, juntamente com o seu par. Lembra também um pouco, né, da mestre Sala, juntamente com a porta-bandeiras no nosso samba. A quadrilha, festa junina que não vem. Quando acabar essa pandemia, nós na escola nós vamos fazer uma grande festa. Vocês podem contar com isso. Né? E a quadrilha ela foi popularizada no Brasil a partir do século XIX, mediante a influência da corte portuguesa que chegou ao Brasil. É uma dança típica das festas juninas, bailada em duplas de casais caracterizados com vestimenta tipicamente caipira. Atualmente, a quadrilha abrange todas as regiões do Brasil. Né? A festa junina ela representa o quê? Representa muitas vezes a festa nas fazendas, as festas, como eu falo, remete ao homem do campo após a colheita, para agradecer pela colheita, agradecer a Deus, agradecer aos deuses por essa colheita. Eles fazem a dança, que é geralmente dança de roda, em pá, e tem os passos que são marcados. Quando a gente fala festa da colheita, quais são os pratos principais da festa junina? Não é o canjicão, não é a canjica, não é a pipoca, são todos produtos da terra, produtos da colheita. Então, tudo a ver a nossa cultura com o homem do campo. As músicas, qual que é a música típica para se dançar a quadrilha? Geralmente é o baião, alguns dançam com forró, outros dançam com a música country americana, que forma a música, também uma música tipicamente brasileira. Então a quadrilha, ela faz parte da nossa cultura e ela faz parte do nosso folclore, sendo também destacada como uma dança folclórica. Ufa! Eu fiquei cansado tanto dançar aqui com vocês e passear nesse universo que são as músicas folclóricas brasileiras. Mas agora é com você. As nossas atividades já estão lá na plataforma SMED GV. Lá você vai encontrar as atividades e exercícios referentes a essa aula. E qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato com o professor da sua escola, o seu professor de arte, que ele está lá aguardando. É só você também apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva também lá no nosso canal do YouTube, que é o SMED GV. Tá certo? Fique bem, se cuide e até a próxima aula.